A pergunta é, nós estamos fazendo aqui, observando que a gente já fez a demodulação do Tá, sinal e uma ok, filtragem em passa-baixas, para ok. eliminar aquelas componentes em dobro da frequência e recuperar uma sequência de pulsos que, em teoria, deveria ser igual àquela sequência original transmitida aqui. Só que ela está Tá. contaminada por ruído e isso acontece em todos os meios de comunicação. Isso não tem como evitar. Agora a gente tem que pegar esse sinal azul e transformar no verde, no caso. Transformar num ponto amostrado no É, tempo. tu tem que escolher, porque olha só, aqui tu vê que tem um pulso representado, que é aproximadamente isso aqui, Aham. mas tu tem que escolher uma amostra só para representar ele, porque tu tem que pegar um valor, amostrar e dizer se ele representa 00, 01, 10 ou 1 e 1, Ok. para obter o dado de volta. Então tu tem que tomar uma amostra só, um valor. Como é que tu poderia tomar uma amostra só, um valor aqui no meio que tem Um menos desses chance? pontos que tem no tempo, tu tem que escolher para pegar ele de referência daí. Não tem como. É, pegar um ponto aqui no meio que vai representar o teu dado inteiro transmitido durante todo esse período. Vamos tomar uma amostra no período aqui, ó. Vamos supor esse Teria degrau que aqui. fazer uma média. Pegar um ponto e fazer uma média. É. 2 pontos. Perfeito, ó, beleza. Vocês já viram que não dá para mostrar diretamente. Nós vamos ter que, então, Tá. usar uma estratégia que Filtrar. faça uma espécie de média e considere toda a duração do período para, da melhor forma possível, dizer, não, esse período tem mais probabilidade de ter sido tal ponto na constelação. É isso mesmo, né? Pois é, senão. Ok. Impressão que não vai ter nenhuma certeza. Olha só, tem alguns momentos aqui, ó, que os níveis de ruído são maiores que podem realmente confundir os pulsos. Se você adquirir aqui esse ponto aqui durante esse pulso, ele pode muito bem se confundir com esses pontos aqui de baixo, não é? Sim. Achando que ele está abaixo de zero. Vamos dar um zoom aqui. O Ou vale e o esse pico. aqui. Esse aqui, ó, tem um pico. Se você mostrar, ele está acima de zero. Você pode confundir esse pulso aqui com esse pulso, porque afinal é o próximo É. mais lá em cima. Ok, essa questão que eu queria levantar com vocês. Então, não basta a gente mostrar diretamente, a gente vai passar por um filtro que mantém a informação do período inteiro daquele símbolo. E a gente, no final do período, a gente vai mostrar, porque aí a gente tem a informação do período inteiro. E diz, ó, a maior probabilidade é que tenha sido mostrado esse aqui, então. Abram pra mim, então, lá. Eu deixei Qual o lá. arquivo que tu abriu, professor? Tem diversos arquivos aqui. Ok. Tem somador, multiplicador constante, tem várias Recursos coisas. para simulação modulador e demodulador, tem um arquivo zip. E dentro Ok. dele tem esse aqui, modulador, demodulador de detecção QAM. Pode Tá, ver que o perfeito. anterior era modulador, demodulador. Esse aqui tem detecção junto. Tá, Ok? ok. Então eu vou abrir aqui também e vou fechar o anterior. Vocês conseguiram abrir aí? Vocês vão observar que a diferença dele basicamente são esses blocos aqui, no final. Para me Ah, tem mais. facilitar a relacionar esses pulsos depois de amostrados com os pulsos da origem, eu botei um ganho aqui na entrada para me facilitar essa diferenciação, para eles ficarem com uma amplitude parecida com o que era na origem, ok? Tá. Então é só um ganho para facilitar a visualização. Eu vou rodar isso aqui de novo e vou botar a sequência de pulsos da portadora em fase aqui. Tanto faz qual delas a gente escolha. Vou parar com poucos períodos aí. Vou adicionar um outro traço aqui para eu conseguir botar embaixo e ver que sinal está chegando. O sinal depois resultante da demodulação, que vai fazer o transporte de frequência, aqui ele ainda está sujo com metade do dobro, digo, com componentes em baixa frequência e com componentes em alta frequência, certo? Aquelas que é o dobro da frequência da portadora. Porque não tem filtro até Certo. aqui. Aqui no caso, tá sem filtro, ok. Sem filtro, exatamente. Tem o filtro analógico que tinha antes, né? Sem o filtro analógico. Tá, ok. O que eu falei daquele filtro analógico? Lembra que a gente tinha aquela questão das oscilações? E tem mais uma questão aqui, que está anotado inclusive nos tópicos da aula, que é os filtros analógicos têm uma resposta infinita. Ou seja, se você botar um valor inicial nele, e mesmo que você zere a entrada, ele vai decair que nem uma exponencial, não é? A saída. Isso é uma propriedade de todos os filtros reais, que são elementos que armazenam energia realmente. Não, eles têm uma resposta infinita. Se você olhar a exponencial que está decaindo do filtro uma hora depois, ela não chegou no zero absoluto ainda. Ela segue decaindo, decaindo, decaindo. Significa que os filtros reais têm uma resposta infinita. O que a gente quer fazer aqui é um filtro que só pega a informação durante exatamente a duração de um período, que é o que nos importa. A cada símbolo aqui, eu quero que ele pegue a informação de um período inteiro, e aí no final eu amostro ela e digo, ó, esse é o resultado desse período. Pego um período inteiro e amostro no final e digo, ó, essa é a resposta desse outro período, separadamente. Então, o Ele, ideal... ele, ele, ele tem que ser detectado só no primeiro pulso daí. Talvez seria uma coisa assim.
Ele pegaria primeiro o sinal. Vamos ver então, professor. Não, vamos ver. Vamos Vocês indo. conseguem perceber que Vamos tem um indo. sinal aparecendo aqui dentro, só que ainda tá muito sujo por altas frequências, né? Sim. Tá muito Sim. sujo, mas dá pra ver que a média do sinal mais ou menos mexe aqui. Deixa eu facilitar um pouco a vida aqui. Vamos reduzir o nível de ruído só pra... Deixa eu ver se o nível de ruído já tá baixo o suficiente. Não, o nível de ruído tá razoavelmente alto ainda. Mas tá bom. Eu quero mostrar pra vocês aqui. Abram esse bloco aqui, detecção digital, pra gente ter uma ideia do que tem aqui dentro, ok? Clicar com o botão direito numa parte que não tenha texto dele e abrir esquemático. Vai abrir um outro arquivo que se chama detecção.ascii, que é um subcircuito que está na mesma pasta de vocês. Tá, ok. Não vou pedir para vocês entrar em detalhes em cada bloco aqui, mas eu quero explicar o funcionamento geral desse detector. O que ele é? Ele é um filtro, em primeiro lugar. Ele vai a cada início de período reiniciar o sinal resultante da filtragem. Então eu tenho aqui um reset de integração aqui, que é um pulso curto no início de cada período, que vai limpar a carga armazenada nesse capacitor. E para realizar a integração, como eu não tinha um bloco ideal integrador, o que eu faço? Eu pego o sinal de entrada e boto numa fonte de corrente. Se eu injetar a corrente nesse capacitor, a carga acumulada aqui, que vai gerar uma determinada tensão, é o resultado integral desse sinal de entrada. É o resultado da integral. Tá. Isso. Ok. Nesse caso aqui, eu só vou dizer para vocês, olha, esse aqui é próximo do detector ótimo para esse tipo de pulso, que são pulsos retangulares. O detector ótimo pode ser reduzido a uma integração. O que acontece? No início do símbolo, deixa eu pegar um símbolo aqui. Esse aqui, no início do símbolo aqui, ele zerou a tensão do capacitor. E mesmo que esse sinal venha todo cheio de componentes de alta frequência indesejados, a integral tem menor ganho para altas frequências e um ganho infinito para frequências para nível DC. Tá, então ele vai aí já vai de 0 a 1 daí. Finito seria 1 e baixo seria 0 daí, baixas frequências. Baixas frequências ele vai ter um ganho alto. Só que não vai para o infinito esse valor, porque a cada final de ciclo ele zera esse valor. Ele faz um curto-circuito com terra aqui nesse capacitor, para limpar a tensão dele a cada final de ciclo. Mas para as altas frequências, a integral tem um ganho menor. Então eu estou injetando corrente aqui. Uma integral, se vocês olharem como um filtro, ela tem ganho infinito em zero, porque se você fazer a integral de um valor constante, ela vai crescer indefinidamente, nunca vai parar de crescer. E para altíssimas frequências, a integral tem ganho zero. Porque afinal, uma metade positiva do seno aqui, uma metade positiva do seno em alta frequência anula a outra metade negativa dele. Tá. Então ela tem ganho zero para altas frequências. Então isso aqui faz um bloco que faz uma integração e a cada final de ciclo reseta a integração. Só que antes de resetar ela, eu amostro por essa segunda parte do bloco aqui, que vai gerar essa variável amostrado aqui, e salvo nesse capacitor com um amostrador, a mesma célula de amostragem que nós usamos lá naquela aula de amostragem. É exatamente isso, ele gera um pulso e salva na tensão desse capacitor o valor antes de resetar essa integração. Tá certo? Eu vou botar aqui embaixo, então, mais um plano de plotagem aqui e vou mostrar como é que se comporta esse sinal integral, ok? Ok. Só que eu tenho que olhar ele no nível do circuito que eu estou simulando, que é no nível superior aqui. Então esse aqui é o integral. Afastar mais para a gente ver um período inteiro. Vocês conseguem perceber que aqui, ó, quando começou um período, vamos tomar uma análise desse período aqui, de símbolo, zerou a integral. E esse pulso era negativo, originalmente. Então, na onda demodulada, ele gerou um valor levemente negativo, que vai ser integrado ao longo da duração do ciclo. Chegou no final do ciclo, zerou, porque vai começar a integração do próximo símbolo, certo? Certo. Como que funciona isso na frequência, professor, da integral? O senhor falou, então, quando ele está em baixas frequências, ele tem um ganho alto. Isso. Tá aí, Daí ele vai crescendo. onde que aparece isso? No espectro dele? Qual a ideia disso? Aí, aonde que aparece isso que o senhor está comentando? É exemplo, o ângulo, né? Não é esse ângulo aí de cada integral, ele vai crescendo, é a integração, né? Sim, olha uma coisa. Para
existe aqui, se você for observar esse sinal que foi demodulado, varia um pouquinho, levemente, o nível DC do sinal quando troca o tipo de pulso que foi transmitido, apesar de ele estar super contaminado por altas frequências. Ok. A resposta da integral, como forma de um filtro, eu vou botar aqui e vou rabiscar isso aqui. Se eu pegasse a integral e analisar na frequência a resposta dela, sendo aqui variável horizontal frequência, né? E na vertical o ganho da integral como filtro, ela é basicamente um 1 sobre S, que ela vai ter um ganho aproximadamente assim. Caindo constantemente. Na verdade, eu não posso nem dizer que ele chega em zero aqui, porque na frequência zero o ganho dele é infinito, então segue crescendo. Mas à medida que aumenta a frequência, o ganho daquela integral cai. Para altas frequências ela tem um ganho muito baixo e para nível DC tem um ganho muito alto. Se eu aplicasse simplesmente um nível DC, seria uma rampa perfeita subindo o tempo todo. O que a gente observa disso aqui, nesse processo de filtragem do sinal? Que, apesar de estar contaminado por altas frequências, o pulso retangular que foi transmitido era no nível DC, não era? Então ele vai ter um ganho razoavelmente alto. E aquela alta frequência que surge aqui nesse sinal demodulado, vocês podem observar que a alta frequência está aqui ainda, ó. Mas ela está super atenuada. Porque afinal a integral tem um ganho muito pequeno para altas frequências. Sim. Ok? Eu espero que, relacionando com os sinais de sistemas lá, vocês consigam lembrar disso aqui. A integral, ela é 1 sobre S, que é equivalente a um polo na origem, que é um ganho altíssimo para baixas frequências e um ganho baixo para altas frequências. Então, o resultado dessa integral, se eu pegar ao final de cada ciclo, eu digo que eu peguei toda a informação que tinha no sinal demodulado durante aquele ciclo, certo? E eu amostro ele no final. Então, eu vou pegar aqui, pulso mostrado em fase. Não era esse sinal que eu queria mostrar, é esse aqui de baixo. Mostragem, o final em fase... Não, eu ainda tenho o nome errado no meu sinal. Esse aqui. Vocês conseguem ver as cores todas dos sinais que aparecem pra mim? Sim, Sim. amarelo e verde. Vocês conseguem ver que no início desse ciclo aqui, deixa eu afastar um pouquinho, a integral tinha um valor alto. E aí eu peguei e mostrei esse sinal antes de resetar a integral, imediatamente antes, olha aqui, ó. Eu mostrei ele, parei a amostragem e zerei a integração, então. E mantive aquele valor amostrado lá. No final desse ciclo, a mesma coisa para o próximo símbolo. Eu mostrei o valor da integral antes de zerar a integração para voltar para zero aqui. Então, primeiro eu passei num filtro que eliminou aquelas altas frequências e que tem uma resposta finita, que acabou um símbolo, ele zera, esquece tudo que existia antes e começa a aquisição do novo símbolo. E aí, professor? Oi? Isso vai gerar um atraso ali? Cada ciclo ele vai ser mostrado no próximo só? Exatamente, porque afinal ele só vai aparecer na saída desse demonstrador quando ele já acabou, né? Vocês conseguem ver essa relação, né? Tá terminando, né? Isso aí, vocês conseguem ver que ele chega atrasado, né? Eu vou tirar o valor integral aqui, vocês entenderam a ideia da integral, né? É um filtro que eu consigo resetar a influência dele. Vocês conseguem perceber que exatamente vem defasado de um período, né? O que resultou lá. Olha o que aconteceu aqui. Agora aconteceu uma coisa interessante. Isso aqui é simplesmente o resultado amostrado da filtragem. Uma filtragem que não é aquela filtragem tradicional com elementos passivos lá. Mas olha bem aqui quando eu transmiti dois símbolos com o mesmo valor. Ó. Você consegue ver que são dois períodos de símbolo aqui, né? Só que era transmitido a mesma coisa. Ele tá com uma diferença. Deu uma subidinha. Pois é, tinha ruído aí, tinha aquelas componentes em alta frequência, gerou uma leve diferença. A gente já fez, olha só, eu estou recapitulando, a gente já fez a demodulação, a filtragem agora e a amostragem do sinal. Nós pegamos uma amostra. Só que a gente ainda não tomou decisão dizendo, tá, se a gente jogar para o diagrama de fase isso aqui, ele está em torno de um certo ponto, mas não ficou exatamente no meio do ponto, né? Sim. Então agora a gente vai ter que tomar uma decisão dizendo qual a esses pontos aqui, apesar de serem levemente diferentes, têm maior probabilidade de estarem em torno de qual valor recebido. Então é isso que eu botei nesse sinal de cima aqui, que eu peguei os valores inteiros dele e aproximei pelo mais próximo. Então eu mostrei ele e aproximei pelo valor inteiro esperado, não é?
mais próximo dele. Lá em Sim. cima eu transmitia os valores, se eu não estou enganado, são entre menos 1,5 e mais 1,5 aqui. Esse valor amostrado tem valores analógicos ainda, eu não quantizei eles, não disse a qual pertence. E esse aqui, já pulso amostrado em fase, eu já fiz a quantização, dizendo, tá, então esse aqui, quando eu transmiti lá em cima 1,5, esse aqui, com o devido atraso, é mais próximo de 1,5. Quando, na verdade, o valor amostrado era 1,56. Mas o mais próximo é esse, então provavelmente foi esse o transmitido. Vocês entenderam o que eu fiz aqui agora? Eu peguei aquela matriz do diagrama de fase lá com vários pontos. Apesar de não chegar exatamente em um dos pontos como tinha, porque estava contaminado por ruído, interferência dos outros componentes, eu aproximei dizendo que aqueles pontos ali eram aproximadamente aquele do meio, para tomar a decisão de qual a sequência de bits que vinha representada. Como que tu fez essa aproximação, professor? Vamos abrir aqui o esquemático então desse negócio novo. Tu... Eu usei, eu acho, uma função round aqui, uma função matemática mesmo que o LTSpice tem, que é aqui, ó. Lembrem de novo aquilo que eu expliquei antes aqui. Tem as 3 etapas, né? Uma integração, que de tempo em tempo é zerada. Uma amostragem, que eu mantenho o valor final da integração. E aqui eu pego essa tensão amostrado aqui, V amostrado, e passo por uma equação aqui, se vocês olharem, que subtrai 0,5 volts, aproxima por um inteiro, arredonda, e depois soma 0,5 volts de novo, que eu chamei de mínimo fracional aqui. Então eu subtraio 0,5 porque, como eu transmitia mais 1,5, 0,5, menos 0,5 e menos 1,5, eu subtraio 0,5 para fechar esses valores com inteiros, arredondo para o inteiro, round, e depois somo de volta o 0,5 para ficar equivalente àquela onda original que eu transmiti. Isso aqui só vale exatamente para detecção do tipo PAN, esse, né? Com esses valores ali. Certo? E aí, professor? Oi? E se ele tá próximo de 1 e tu subtrai o 0,5, ele vai ficar próximo do 0,5. Daí tu vai arredondar? Isso, vou arredondar. Se tiver um pouquinho acima de 0,5, ele vai arredondar para 1. Se tiver um pouquinho abaixo de 0,5, vai arredondar para 0. Tá. Aí eu somo depois 0,5 de novo. Tá. É um arredondamento da definição matemática de arredondamento mesmo. Eu tô jogando informação fora, vocês perceberam, né? Ah, ficou um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, não importa. Pra mim, eu vou ter que dizer que é isso aqui, porque eu sei que eu transmiti ou um ou outro, né? Essa aqui é a etapa chamada tomada de decisão. Vamos tentar desenhar o diagrama aquele de fase agora usando esses sinais que a gente recebeu aqui? Eu vou fazer aquele diagrama de fase... Oi? Tu tem que ter, então, uma informação prévia para detectar o sinal daí. Tu tem que saber qual foi a constelação que tu transmitiu, né? Entendi. Quantos Tu bits, não pode afinal, só quantos pegar bits? aquele sinal e, tipo, ler ele sem tu ter uma prévia de quem enviou, no caso. Não consegue. Olha só, pensa bem. Se o sinal estiver bem comportado e bem pouco ruído, e chegar e tu observar os pontos amostrados mais ou menos dessa constelação, tu consegue dizer que foi uma KM16, porque realmente tem 16 pontos bem claramente. Mas talvez não vai ficar tão claro assim, e tu vai ter que ter essa informação da origem. Até porque, olha só, se tu não tem um mapeamento, desse mapeamento de bits aqui, ó, que foram transmitidos, o receptor também não vai saber o que está sendo recebido, né? Ele não vai interpretar isso aqui. Então tu tem que ter uma informação no receptor de quais bits foram mapeados em cada símbolo para o receptor conseguir E ler esses símbolos. ler esses símbolos, perfeito. E aí vocês conseguem confiar comigo, em mim, que tendo esse diagrama de fase, a gente consegue exatamente decodificar o que foi transmitido, né? Eu vou apagar esses painéis aqui. Perdão? Eu não escutei, não consigo entender o que o senhor falou no finalzinho agora que o senhor concluiu. O senhor então, falou, olha só. Vocês conseguem confiar em mim, não sei o que, aí eu não escutei daí essa parte. Se o transmissor e o receptor adotam o mesmo mapeamento de bits para cada símbolo transmitido, mesmo que o sinal passou por todos esses processos aqui, foi demodulado, foi transportado em frequência, passou por alguma degeneração no canal, foi demodulado de novo para transportar de volta em frequência, passou por uma filtragem e foi amostrado. Ele vai gerar uma constelação parecida com essa aqui, de bits amostrados. Dá pra gente recuperar os sinais originais, não é? Se a gente conhecer o mapeamento. Sim. Beleza. Então, Ok. dá pra... essa era a ideia dessas aulas de QAM, para vocês entenderem como é feito todas essas etapas. Agora, o que eu vou tentar desenhar aqui é o diagrama de fase aquele, só que com esse sinal amostrado. Para ver se a gente vai conseguir enxergar
algo parecido. Bom dia, Thiago. Nós estamos continuando o conteúdo da aula passada, beleza? Eu peço aí que tu olhe lá os recursos da aula lá e tem um arquivo chamado modulador, demodulador, detecção, que é ele. Porque a gente adicionou mais uma etapa aqui no final. Não só a filtragem de sinal, mas agora a gente está mostrando o sinal também. Como é que foi que eu desenhei antes o diagrama de fase aquele no qual eu represento os pulsos recebidos na portadora em fase, na horizontal, e os pulsos recebidos na portadora em quadratura, na vertical. Como é que eu faço aqui, então? O que foi mostrado em quadratura, eu vou botar como variável vertical. Vou simplesmente botar ele aqui. É o mesmo processo que eu fiz antes. E eu vou também adicionar os amostrados da portadora em fase, que estão aqui, ó, foram usados na demodulação da portadora em fase. Esse sinal chamado V amostrado. Vou tirar ele daqui e vou trocar o eixo horizontal por ele. Aí nós estamos fazendo uma plotagem de valor por tensão, certo? Lembra de novo daquela questão de que aqui é uma simulação contínua no tempo e a gente vê as transições entre os pontos? Para ficar mais legal aqui, Sim. eu vou deixar simular mais pontos agora. Porque aí a gente vai conseguir ver que todas as linhas que se conectam tendem a passar por determinados pontos. Que são aqueles pontos lá do nossa constelação. Tá rodando ainda aqui para mim. Deixa eu rodar mais um pouco a simulação e ver quantos pontos vão aparecer no fim da minha simulação. Como eu adicionei mais blocos ainda, a simulação começou a ficar mais e mais lenta, né? Deixa eu ver o andamento dela aqui embaixo. 30%, 32%. Ó, nem precisei mexer em parâmetros aqui para deixar ela mais lenta já. Ficou mais lenta naturalmente. Como continuação aqui, eu já mostrei para vocês e vocês já pegaram o circuito que tem a tomada de decisão junto, que é esse que faz a filtragem do isolador integral e depois aproxima pelo ponto da constelação mais próximo. A gente já usou aquele detector lá que eu chamei aqui de correlator, que usa uma integração. A gente conseguiu visualizar o diagrama de fase dele, né? A gente viu que antes de fazer a tomada de decisão, os pontos se espalhavam em nuvens em torno do valor dos pulsos do diagrama de fase e depois eles ficaram exatamente no meio da tomada de decisão. É nesse ponto que pode acontecer o erro, a tomada de decisão. Definir por um símbolo errado. Tinha um efeito de atraso, né? Agora eu vou pedir para vocês, que vocês já baixaram aí, já tem os próprios circuitos, que são iguais o meu aqui, tem os mesmos parâmetros, que vocês alterem os parâmetros e mexam onde for necessário aqui. Para fazer o quê? Primeiro é trocar a frequência da portadora. Para que cada um tenha um valor diferente, eu pedi para vocês pegarem o número de matrícula de vocês e pegarem os últimos 2 dígitos, multiplicarem por 1 kHz, para ter a frequência da portadora que cada um vai adotar. E a taxa de símbolos, pegar os 2 dígitos anteriores da matrícula. Então, cada um faz uma simulação com um valor de frequência diferente e vamos ver se a gente consegue se entender e verificar quais os parâmetros influenciam. Primeiro, comecem pelo modulador, ajustem a taxa de símbolos e a frequência da portadora. Aí a gente observa os espectros e vê como ficou. Se realmente a largura do espectro está condizente com a taxa de símbolos que vocês deveriam pegar e se a frequência central da portadora está de acordo também. Basicamente o que vocês vão ter que fazer aqui é mexer nesses blocos aqui. Esse bloco aqui já está com frequência de símbolos parametrizada, F símbolo. Então, aqui em cima, F símbolo já está aqui, frequência da portadora já está aqui. Vamos verificar se vai precisar mais alguma coisa, mas então troquem a frequência de símbolo e a taxa de portadora de acordo com cada um. A partir dos números de matrícula, se vocês não tiverem o número de matrícula à mão aí, eu tenho a tabela aqui dos números de matrícula. E depois mudem o tipo de esquema de modulação que é fornecido. Se aqui eu tinha um bloco que gerava PAN, vocês podem tanto alterar o número de níveis de PAN, que atualmente é 4 níveis, 4 amplitudes, vocês podem alterar para 8 ou até para 2, mas eu vou sugerir que vocês façam uma coisa um pouco mais complexa do que simplificar demais. E vocês também podem buscar na pasta, aqui, ó, indo em componente. Se vocês trocarem aqui e pegarem a pasta atual que vocês estão trabalhando aqui em cima, componente, vão aparecer outros blocos que vocês têm aqui. Eu já implementei, que é um gerador de codificação de linha polar ou OAK. Então, se vocês quiserem trocar esse tipo de codificação de linha adotada aqui, é só pegar esse bloco, botar aqui, substituir o gerador de PAN por OAK e observar que vocês vão ter aquela modulação, a codificação de linha OAK gerado aqui. Tem problema de usar um tipo de codificação de linha para portadora em fase e outra em quadratura?
não tem problema nenhum. Isso só vai influenciar no formato do diagrama de fase de vocês. Essa primeira parte tá claro que eu tô pedindo para vocês fazerem? Vamos fazendo agora em aula, nesse horário agora, porque eu posso acompanhar vocês e a gente vai tentando esclarecer. E eu quero que vocês ajustem o que for necessário para fazer a demodulação com os mesmos parâmetros. Mas comecem modificando isso aqui no modulador. E depois, se for tudo certo, os espectros ficarem ok, a gente observa isso no demodulador também. Ok? Ressimulem isso e, se possível, desenhem o diagrama de fases disso aí para verificar se realmente os sinais estão passando conforme vocês esperam e se vocês conseguem observar o diagrama de fase lá no receptor. Tá certo o que está sendo proposta para a atividade, então? Eu espero que vocês comecem agora e a gente vai acompanhando juntos. Tá certo.